Olá, meus queridos que acompanham o canal We Care About You. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 7 e 8 do livro de Lucas. Vocês me acompanham nisso? Vamos lá. Capítulo 7. Misericórdia com os pagãos. Tendo Jesus concluído todos estes discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um escravo muito estimado. O escravo estava muito mal, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou alguns chefes dos judeus para pedir-lhe que viesse salvar da morte seu escravo. Aproximando-se de Jesus, pediram-lhe com insistência, dizendo: Ele merece que lhe faças o favor, pois ama nossa gente. Ele mesmo foi quem construiu para nós a sinagoga. Jesus se pôs a caminho com eles. Já estava perto da casa, quando o oficial enviou alguns amigos para lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir a ti. Mas dizes só uma palavra, e meu escravo ficará curado. Pois eu também estou submisso à autoridade, e tenho soldados a meu comando. E digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. A meu escravo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado com ele. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ao voltar para casa, os enviados encontraram o escravo em perfeita saúde. Misericórdia com a viúva. Tempos depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, saía o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. Uma multidão numerosa da cidade o seguia. Ao vê-la, o Senhor, com muita pena, ao vê-la, o Senhor ficou com muita pena e lhe disse: Não chores. E aproximando-se, tocou o caixão. Os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Moço, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. O medo se apoderou de todos, e louvavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. A notícia do fato correu por toda a Judéia e por toda a redondeza. O Batista pergunta sobre Jesus. Os discípulos de João levaram-lhe a notícia de todas estas coisas. João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens foram até Jesus e disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos cegos. Em seguida lhes respondeu: Ide comunicar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandalizar de mim. Jesus elogia João Batista. Quando os mensageiros de João foram embora, ele começou a falar de João ao povo. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas então, o que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. E mais do que um profeta, este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará teu caminho diante de ti. Eu vos digo: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João, mas o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que ele. Todo o povo que o escutou, até mesmo os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei, não se fazendo batizar por João, frustraram para si mesmos, os planos de Deus. Com quem hei de comparar a geração de hoje? A quem se assemelham? São semelhantes a meninos que ficam sentados na praça gritando uns para os outros: Tocamos para vós a flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: Está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Olhem, um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida como justa por todos os que o seguem. A mulher que muito amou. Um fariseu convidou Jesus para vir comer com ele. Jesus entrou em sua casa e se pôs à mesa. Uma mulher que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa de fariseu, trouxe um vaso feito de alabastro cheio de perfume. Ela se pôs atrás de Jesus, juntou os pés, chorando, começou a banhar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Beijava os pés e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que tinha convidado ficou pensando: se este homem fosse profeta, saberia quem é e que espécie de mulher é esta que o toca. É uma pecadora. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. E ele disse: Fala, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem como pagar, perdoou os 2. Quem deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que seja aquele a quem perdoou mais. Disse-lhe Jesus: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Ela banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Tu não me saudaste com um beijo. Ela, desde que entrei, não parou de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo. Ela me ungiu os pés com perfume. Por isso, eu te digo que perdoados lhe são os muitos pecados,
porque ela mostrou muito amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Os teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a se perguntar: Quem é este que perdoa até os pecados? E Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz. Capítulo 8. Mulheres convertidas seguem Jesus. Logo depois, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12 e também algumas mulheres, que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. A parábola do semeador. Havia se reunido uma grande multidão, pessoas que vinham a ele de várias cidades, e ele lhes falou, então, através de parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras, e, depois de nascer, secou por falta de umidade. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, e nascendo deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus falou em voz forte: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A razão das parábolas. Os discípulos lhe perguntaram o significado daquela parábola, e ele respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros só em parábolas, de maneira que, olhando, não enxerguem e ouvindo, não compreendam. Explicação das parábolas. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Mas, em seguida, vem o diabo e lhe tira do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. Os que estão sobre as pedras são os que ouvem e recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Creem por algum tempo e, no momento da tentação, desistem. O que cai entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas depois acabam se afogando nos cuidados, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração generoso e bom, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Viver e propagar a doutrina. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que os que entrem vejam a luz. Pois nada há oculto que não venha a ser descoberto, nem segredo que não chegue a se conhecer claramente. Vede, pois, como é que ouves. Porque a quem tem será dado, e de quem não tem, até mesmo o que pensa ter, será tirado. Mãe e irmãos de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. Então alguém lhe comunicou: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam ver-te. Mas ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Onde está a fé? Um dia Jesus entrou com os discípulos no barco e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E eles partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu.
Desabou uma tempestade de vento sobre o lago. O barco começou a se encher de água e eles corriam perigo. Aproximaram-se de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele acordou, repreendeu o vento e o furor das águas, que serenaram, e tudo voltou à calma. Perguntou-lhes então: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este que dá uma ordem aos ventos e à água, e eles obedecem? Conta o que Deus te fez. Navegaram para a região dos Gerasenos, que está em frente à Galiléia. Ao desembarcar, veio-lhe ao encontro um homem da cidade possesso de demônios. Há muito tempo não se vestia nem morava numa casa, e sim nos túmulos. Ao ver Jesus, gritou, prostrando-se diante dele, e disse em voz alta: O que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado o espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes se apossava dele. Metiam-lhe então algemas e prendiam-lhe os pés, mas ele quebrava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Legião, respondeu ele, porque haviam entrado nele muitos demônios. Eles imploravam a Jesus que não os fizesse voltar para o abismo. Havia ali numerosa vara de porcos pastando no monte. Os demônios suplicaram-lhe que lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus permitiu. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e a vara precipitou-se barranco abaixo, dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha sucedido, os pastores fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. O povo saiu para ver o que tinha acontecido. Vieram ter com Jesus e encontraram o homem de quem haviam saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo. Tomados de espanto, ouviram das testemunhas como o endemoniado fora curado. E toda a gente do território dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse dali, porque ficaram dominados por grande medo. Então Jesus subiu ao barco e voltou. O homem, de quem haviam saído os demônios, suplicava-lhe para ficar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Ele foi embora proclamando por toda a cidade quanto Jesus lhe tinha feito. Filha, tua fé te salvou. Quando Jesus voltou, foi recebido pela multidão, pois todos os estavam esperando. Um homem, chamado Jairo, chefe da sinagoga, veio-lhe ao encontro, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pedia que fosse à sua casa. Ele tinha uma única filha, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus se dirigiu para lá, sufocado pelas multidões. Uma mulher, que há uns 12 anos sofria de uma hemorragia e gastara com médicos tudo o que possuía, sem conseguir ser curada por ninguém, achegou-se por trás e lhe tocou a borda do manto. No mesmo instante, a hemorragia cessou. Jesus disse: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te cerca e te aperta. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou. Senti que saiu de mim uma força. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher aproximou-se trêmula. Prostrada diante de Jesus, ela contou na presença de todo o povo o motivo por que tinha tocado e como logo tinha ficado curada. Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Não temas
crê tão somente. Não temas, só crê tão somente. Jesus ainda estava falando quando alguém da casa do chefe da sinagoga chegou dizendo: Tua filha morreu. Deixa de incomodar o mestre. Mas ouvindo isso, Jesus disse: Não tenhas medo, basta crer e ela ficará curada. Chegando a casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Jesus disse: Não choreis. Ela não está morta, está dormindo. Eles riram-se de Jesus, pois sabiam que estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram fora de si, mas Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavras do Senhor. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.